Pois é, eu sou formada em Direito, assim como você, né, Elis? Só que eu não exerço, né, não exerço advocacia. Eu sou mãe de duas moças, uma de 16 anos e uma de 11. Sou casada há 18 anos com o Sérgio. E me descobri mãe, né? É uma coisa que, assim, as pessoas que me conhecem, o meu melhor é a Elisa Mãe. A Elisa Mãe exerce a melhor profissão materna, digamos assim. Eu adoro, adoro, sempre gostei de criança. E quando eu comecei, há 2 anos e meio, a fazer um autoconhecimento, a começar a me entender melhor, eu entendi qual era o meu propósito, que é ajudar mães e filhos a se compreenderem melhor. Porque hoje parece a impressão que dá, Enes, é que os pais não conversam a mesma língua que os filhos, né? É assim, é um ruído constante dentro das famílias. E a gente percebe uma necessidade muito grande de criar-se um elo e uma conexão realmente verdadeira. Então, me identifiquei, encontrei meu propósito e estamos aí, neste autoconhecimento e ajudando as famílias a se encontrarem, né? Aham. Isso eu acho fantástico, porque é impossível que você consiga pensar numa sociedade a médio prazo, a longo prazo, sem que a educação dos mais jovens seja uma prioridade. E essa educação não dá para ser delegada para a escola. A escola tem um papel de instrução, né? E por mais que a gente queira dizer assim, não, mas meu filho vai ser educado na escola. Não, lá ele vai ser instruído. A educação, ela não parte somente da instrução, ela parte de uma série de fatores que envolve desde o relacionamento pessoal, mas da questão da própria formação dos valores, da imitação, do testemunho dos pais e dessa relação, né? E, então, assim, penso que se alguém quer discutir como é que vai ser. Ficou sem som aqui, Enes. Eu não consegui te ouvir. Ficou sem som para mim. Eu não estou ouvindo. Não. Deixa eu aumentar aqui meu som. Aumentei meu som, mas não estou ouvindo você, não. Deixa eu ver aqui. Enes está sem áudio. Ainda está sem áudio. Agora sim, agora sim. Agora eu te ouvi. Travou um pouquinho aí, Enes. Agora voltou, agora voltou. Mudou? Tá. Agora voltou. Aham. Coloquei tirei do Wi-Fi e botei no 4G para ver se melhora. Tá? Agora melhorou. Agora está ótimo. Aham. Pronto. Então, assim, eu estava dizendo que esse tema ele é fundamental, porque se você quiser saber como é que vai ser a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, daqui a médio prazo, longo prazo, a melhor maneira de descobrir isso é olhando para a educação de nossas crianças. Porque é daí que vai sair todo mundo, né? Daí que vai sair todo mundo. Uhum. E aí eu já te pergunto logo de cara, desses pontos todos que você já estudou, que você, como mãe, você percebe isso, qual é o fator determinante para você na educação dos filhos? O que você acha assim que não pode faltar? Eu até postei uma frase hoje, Enes, e ela resume muito bem isso aí que você acabou de me perguntar. Permita-me. Se queremos, olha só, se queremos saber mandar, temos primeiro que saber obedecer, procurando impor mais com amor do que com temor. O que acontece muito hoje, Enes, é que assim, as gerações passadas, e eu me incluo nessa geração, nós éramos criados através do temor. A gente tinha medo, né, dos pais. Era aquela ditadura em casa, você não podia falar, você não podia expressar sua opinião. Então era uma coisa muito pai e mãe mandam, você não discute, obedece. E aí Uhum. vem as famílias hoje.
querendo fugir de toda essa criação muito autoritária, e aí meio que se confunde com a permissividade. Porque o que acontece? Eu não podia nada, meus filhos podem tudo. Então, o fator determinante hoje, o que é? É a gente ter um equilíbrio dentro disso. O equilíbrio do não autoritarismo, mas também não a permissividade. Sabendo que temos que respeitar os filhos e ser respeitado primeiramente, porque pai e mãe, quem são as autoridades dentro de casa? Pai e mãe, mas educar com amor e não pelo temor. E também não ficando com aquela questão que hoje em dia os pais se culpam muito, Enes, de eu trabalho o dia inteiro, pai e mãe, né? Quando eu falo pais e mães, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para os meus filhos e acaba que eu vou deixando algumas situações para cobrir a minha culpa. E aí acaba-se que não tem limite, não tem respeito, e aí se perde quem é pai, quem é mãe, quem é colega, quem é amigo, quem é filho dentro da relação familiar, né? Então os papéis têm que estar muito bem definidos, mas eu sempre falo, com respeito. Pai e mãe não são amigos dos filhos, eles são pai e mãe. E nós, pai e mãe, o que acontece muito é que nós trazemos muitas feridas abertas ainda de lá da nossa infância, da nossa criação, e nós não fomos curados, a gente não aprendeu a ressignificar isso. E a gente traz isso tudo e vai refletir na educação dos nossos filhos. Né? Então, assim, se eu trago todo esse sentimento, todas essas mágoas de lá do meu passado, e aí acontece que eu não consigo lidar e criar um ser humano curado. Né? Eu tenho que estar curado para criar um ser humano saudável. Então acontece demais isso. Muitos seres humanos feridos, magoados, vitimistas, que trazem para dentro, que se juntam em dois seres, casam e formam uma família, eles já não estão bem estruturados e formam uma família desestruturada. Porque a maioria dos casais acham que é ter filho, vamos ter filhos. Gente, é uma responsabilidade tremenda. Sem dúvida. A gente percebe hoje, né, com os questionamentos que chegam até nós, a gente percebe os conflitos que existem, e assim, por coisas que lá no comecinho poderiam ter sido evitadas, né? Isso aí resume, eu acho que bem, a situação atual, sabe? Nós temos aí pessoas que nunca se trabalharam, né? Pessoas que não se trabalharam. Só vou interromper para mandar aqui 2 alôs, um para Goiânia aí para o Lucas. Lucas, saudade de você, viu? E o outro lá para Jataí, o Francis. Francis tem que fazer aí umas musiquinhas para nós, viu? Depois eu entro em contato aí, Francis é compositor. Parabéns, Francis, saudade de você, viu? Já faz 2014, já dá uns 6 aninhos já aí desse Empretec em Jataí. Lucas, o tema hoje vai ser a educação dos filhos. Aproveitar que você tem uma bebezinha, né? Não é uma bebezinha como a minha, que já tem 19 e a outra 16, a sua está um pouquinho mais nova, né? Mas que bom que você está aqui com a gente. Bom, como você estava falando, essa questão da pessoa que não se trabalha e quer ser pai é muito complicado. Porque, como você mesmo disse, se a pessoa, ela não tem... se não está com o coração curado e entra numa relação, a relação em si já não vai ser boa. Então, nós vamos ter 2 pessoas se relacionando de maneira equivocada e, no meio dessa confusão, né, nós vamos ter, então, filhos que vão crescer já dentro de uma relação desajustada. Então, você não vai nem ter o ambiente necessário, porque esse ambiente necessário é um pressuposto para a educação dos filhos. Se não há este ambiente saudável, ou seja, a educação dos filhos já vai ser um remendo do que poderia ser. Vai ser muito mais uma luta para tentar deixar aquela educação melhor do que propriamente uma educação com todo o potencial alcançado, né? Não vai ter como alcançar. Aí, nós já vamos começar aqui para ir estruturando. É certo a gente dizer, então, que o caminho da educação dos filhos parte do caminho de santificação dos pais. É isso mesmo? Sim, claro. A questão do alinhamento de valores, né, Enios? Que começa onde? Desde quando eu começo o meu namoro. Né? Inclusive, eu e meu esposo fizemos várias lives, o pessoal acompanhou e a gente falou muito do propósito que começa no namoro. Muitas pessoas acham que o meu propósito vai ser descoberto depois que eu tiver dentro do matrimônio, né?
Como assim, eu casei agora? Já pensou, Enes? Você está namorando, não se fala de casamento, não se fala de filhos, não se fala de educação, não se fala do que vocês vão viver pro resto da vida e casam. E aí chega no impasse de que a mulher quer ter filhos e o marido não, mas eu não penso nisso. E não foi conversado isso antes. Então, qual é o propósito desse casal? Vai ter que alinhar valores, valores cristãos, valores espirituais, assim, tem que alinhar. Porque se eu não conheço a pessoa com quem eu estou namorando e não sei o que ele quer do futuro dele ou dela, como é que nós vamos formar uma família, né, Enes? Então, qual é o teu propósito? Se tiver jovens aí que não casaram ainda, que estão namorando, noivos, pergunte para o seu namorado, namorada, noivo ou noiva, qual é o seu propósito? Você pensa em ter filhos? Como é que você pensa um dia educar os seus filhos? Como é que você... Né? Então, sim, são coisas que você já pensou. Casam e têm filhos, e aí o pai quer educar de um jeito, a mãe de outro. Ou então o pai é mais rigoroso, a mãe chega e a mãe tenta ali arrumar porque o pai é mais severo. Então, é aquilo que eu falei, é um ruído na comunicação e vai refletir nos filhos. Porque filhos, eles escutam o que a gente fala, mas eles observam o que a gente faz, antes de qualquer outra coisa. Né? Sem dúvida. Então, se eu tenho o pai e a mãe, são pessoas que eu percebo tementes a Deus, percebo a vida de oração, uma vida de respeito, uma vida de... eu percebo os atos e ações daquele casal cristão. Filho, eu vou tentar seguir aquilo. Marido e mulher que não se ofendem, que não gritam um com o outro, que se respeitam. Filho, vou observar isso e eu vou querer o quê? Eu vou querer aquilo para minha vida, entendeu? Sim. Então, assim, nossa, olha meu pai e minha mãe. Agora, imagina, Enes, crescem crianças em lares onde pai e mãe se ofendem, a mãe está falando mal do pai para a vizinha, para a comadre, para a cunhada, o marido nunca está em casa, ele sai do trabalho, o último lugar que ele quer chegar é na sua casa, e aí os filhos percebem isso. E aí eles vão querer um relacionamento desses. Então, conforme a gente estuda muito psicanálise, esse ano eu estou formando, se Deus quiser, ou ele vai repetir um padrão, os filhos, ou eles vão querer o inverso daquilo. Vão querer totalmente o contrário. E esse contrário é meio perigoso, porque pode ser bom e pode ser não tão bom, porque ele pode buscar lá fora o que ele não encontrou em casa. Então, essa questão de família, de criar nossos filhos para a santidade, primeiro nós temos que buscar a nossa santidade. E, pessoal, não é fácil, não. Quem vem falando assim, né? Pensa que não, é só... Não, tudo muito fácil, tudo, nossa, bonitinho ficar falando. Gente, eu estou aqui para falar para vocês, e quem acompanha a gente nesse trabalho sabe o tanto que a gente fala das dificuldades, dos desafios. Eu gosto de chamar desafio, eles. Não são dificuldades, são desafios. E desafios a gente supera. Sim. Então, fácil não é. Agora, que é possível, é. É bem possível. Bom, eu já vou emendar um outro questionamento espinhoso, porque você falar de santidade num mundo que, como dizia Bento XVI, vive a ditadura do relativismo, é muito complicado. Porque, ao mesmo tempo que você quer ensinar para o seu filho, existe um bem, existe um mal. E eles não se confundem. Por mais que você tenha nas séries de TV... um Lúcifer que é bonzinho, ou não é pelo menos tão mal. Você tem aí... minha filha, por exemplo, ela gosta de uma série horrível, tosca, uma tal de Supernatural. Nossa, eu não sei como é que alguém consegue assistir aquilo sem perder uns 2, 3 neurônios. A de 19 ou a de 16? A de 19, né? A de 19. Nossa, eu fico olhando para ela e digo assim, isso é muito ruim. Ela, não, é porque você não assistiu direito. Eu digo, mas eu não aguento, é ruim, né? Mas, enfim. Mas é um mundo que é engraçado, eu citei a série, porque no próprio enredo, eles, para poder a trama pobre rodar, eles misturam bem com o mal, então as pessoas elas são sempre volúveis. Não existe ninguém buscando o bem. É sempre aquela pessoa nas séries, assim... Ela busca o bem, mas se necessário e for conveniente, ela faz o mal. E aí depois faz o mal de novo, porque o mal foi necessário para fazer o bem, né? E aí cria-se uma confusão de que você pode fazer o bem,
né, colocando a maldade no meio e etc, né? Então, no mundo onde a gente vive essa ditadura do relativismo, como é que a gente ensina para os nossos filhos que existe o bem e que existe o mal e que nós somos do lado do bem e que temos que realmente lutar para sermos bons? Como é que a gente faz isso? Se todo mundo diz que a verdade é relativa, tudo é relativo. Mas que pergunta muito fácil essa para responder, né, Enes? Não é? Bem que você falou assim, se prepara, né, Elisa? Enes, eu volto para o início, eu volto lá para a raiz. O que esse pai e essa mãe têm de enraizado na família deles, que eles ensinaram para essa criança desde pequena? Porque, Enes, se eu tenho a minha identidade formada, eu sei que eu sou, quem eu sou Elisa, filha de Deus, eu sou amada por quem eu vou crescer sabendo já o que é o bom e o que não é bom, né? Independente de vir TV aberta ou essas outras Netflix e essas séries todas, trazendo esse mito que, ora, quando você percebe, você está torcendo pro malvado, né? Ai, mas coitadinho, meu Deus, e agora? Incompreendido, né? É igual a Malévola, é incompreendida. Ninguém entende. Gente, como é que eu faço? Nossa, coitadinho. Então, assim, confunde a cabeça. Mas, e aí eu vou voltar para os nossos princípios e para o propósito familiar. Porque, igual você falou no começo, a escola, a catequese, eles não têm o dever de ensinar, eles vêm instruir os nossos filhos. Uhum. Agora, eu vou educar, eu vou mostrar princípios, porque cada família tem os seus princípios. Sim. Então, quando o meu filho cresce com uma identidade muito bem formada, tipo assim, Enes, vou dar um exemplo claro, para se o pessoal não estiver entendendo aqui, minha filha está fazendo prova e assim, estudou muito, mas aconteceu daquela semana ela ter tirado um 5, digamos assim. Uhum. Aquele 5 não vai definir quem ela é. Entendeu, Enes? Então, não é uma nota que vai definir quem a minha filha é, não vai ser o que o outro falar, porque ela tem a identidade dela muito reforçada. Sim. Então, assim, quando ela assistir essas séries, ou as companhias, né, Enes? Você falou da sua filha de 19 anos, foi estudado, viu? E adolescente agora é até os 24, tá? O cérebro... Eu conheço alguns de 40, viu? Pula essa parte. Isso aí pula essa parte. Então, assim, como o cérebro ele vai terminar sua formação aos 24 anos, considera-se adolescência ainda até os 24, né? Uhum. O termo científico, digamos assim. Então, com 19 anos, que gosta dessas séries, tudo, e aí vem as conversas com os pais. Tipo assim, como é que meu pai está me orientando, como é que ele está falando. E é uma idade que, além das séries, eles vão buscar os grupos deles, né, Enes? Eles se afastam um pouco da gente e eles vão tentar se identificar com os grupos, as afinidades. E aí vem mais uma vez a questão da função pai e mãe, que é o quê? Confie e confira. Isso não é bisbilhotar a vida de filho, não é invadir privacidade, tá? Como muitos falam. Entendeu, Enes? Porque, assim, hoje em dia, não posso entrar no quarto do meu filho, estou invadindo a privacidade. Não. Como assim, né? Não, deixa eu contar o segredo para você. Não funciona assim, não. Confie e confira. Então, de você está acompanhando, porque na maioria dos adolescentes, Enes, o que acontece é natural essa busca dos iguais, né? Uhum. Mas o que não é natural é um afastamento completo do adulto. Inclusive pai e mãe. E aí, por estar crescendo dentro de um conflito, não confia, e até aquela relação meio conflituosa com os pais, chega nessa idade dessa necessidade de se encontrar no meio dos iguais, eles se afastam completamente do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio. Isso não pode acontecer. Vai ter um distanciamento natural da idade adolescência, mas não pode ser um isolamento do adulto. Não pode acontecer isso. Então, pai e mãe precisa vigiar, Enes. Vigiar no sentido de cuidar. Entendam o que eu estou falando, né? Então, vigiar no sentido de cuidar. Porque quem ama, cuida. E isso é uma frase muito verdadeira. Parece clichê, mas não é não. Ela é muito verdadeira. E como você estava falando... Como você estava falando aí... fizeram uma pergunta aqui. O Lucas perguntou... E como é que você consegue fazer isso quando você é pai
né? Mas você é separado e a mãe pratica alienação parental. Porque esse é um drama cotidiano, né? Infelizmente, há uma epidemia de divórcios, né? Infelizmente, isso é uma realidade. E como é que faz? Eu quero educar meu filho, quero educar, por exemplo, na fé. A mãe dele não deixa nem eu sequer ver a criança. E como é que a gente educa à distância? Gênios, eu vou ser um pouco, não me entendam mal, mas eu vou ser um pouco dura agora, assim. Infelizmente ou felizmente, você escolheu a mãe dos seus filhos, né? Essa mulher que hoje é mãe dos seus filhos, que você separou por uma infelicidade, um infortúnio, ela foi escolhida por você. Então, vocês têm que... o Lucas deve conhecer a pessoa, então tem que entrar, pensar como adultos que são, pelo menos é para ser, né? Os adultos das relações são os pais e as mães, entende-se assim, né, na teoria, pelo menos. Então, para um bem desses filhos. O que eu quero para o meu filho quando ele tiver daqui 5 anos, 10 anos? O que eu quero para o futuro do meu filho? E não é mais pensar no pai e na mãe. Estão separados. O que é o bem agora para os meus filhos? Porque, e volta, Enios, lá para o propósito, lá para o namoro. Quem eu escolho para ser o pai e a mãe dos meus filhos? É muito complexo, mas tem jeito, porque a mãe ama muito, o pai ama muito, e às vezes, por alguma ferida aberta ainda, muitas mães e pais praticam alienação. E assim, graças a Deus, hoje, né, Enios, a justiça contempla a alienação parental, porque antigamente Sim. não tinha, né? Não, antigamente era feito demais, e não existia isso. Então, assim, conversar, esquecer as feridas, tentar curá-las, procurar um psicólogo, procurar algum profissional e pensar no bem dessa criança, porque assim, ela vai precisar muito mais do que vocês. Agora é se deixar de lado e pensar nos filhos. Olha o Lucas falando. Escolha errada mesmo, não escutei minha família e por isso fiz a escolha errada, né? E a gente sabe que... eu acho assim também que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer nesses casos é se perdoar. Porque, sim, de uma certa maneira, a primeira coisa que acontece é esse sentimento aí que o Lucas manifestou, né? Eu fiz uma escolha errada. Vai, acontece. Né? Umas têm consequências que duram décadas, como essa. Vai durar décadas, porque, enfim, né? Não tem como você ser ex-pai, ex-mãe. Então, não tem jeito, né? E a sua ex-mulher vai ser sempre a mãe dos seus filhos, então, enquanto, né, conviverem. Mas acho que a primeira coisa é o seu próprio perdão. É saber que realmente você errou, aconteceu, você se perdoa, vê o que você pode fazer de diferente. E, meu irmão, você faz o que tiver melhor no seu alcance, que é o que você pode fazer. Também você não pode querer o impossível, né? Como você disse, algumas coisas demandam tempo e, no mais, rezar sempre, né? Confiar que Deus vai à sua frente para poder abrir os caminhos e facilitar, né? Porque não adianta nada a visão nem da vítima que está sendo martirizada, isso não vai adiantar, né? E também não adianta você entrar numa briga que vai prolongar ainda mais o sofrimento da criança, porque, como você mesma disse, né? A ideia não é saber quem tem razão entre os pais. A ideia é, beleza, eu errei, você errou, ok. E agora? Tem filho. Como é que a gente vai fazer o melhor para os nossos filhos? Como é que nós vamos criar o melhor ambiente para essa criança poder ter o melhor desenvolvimento? Porque senão, a gente cresce, assim, eu digo com uma certa preocupação, porque... vou dar aqui um exemplo de como essa educação ela pode ser prejudicial dos filhos no dia de hoje, né? Hoje, se você vai para o mercado de trabalho, as pessoas dizem assim, olha, nós queremos que as crianças, os profissionais sejam criativos, nós queremos que eles sejam inovadores, queremos que eles pensem fora da caixinha, queremos isso, queremos aquilo. Beleza. Para esses profissionais que o mercado quer, como é que nós estamos criando as nossas crianças? Nós eliminamos o exercício da imaginação dos nossos filhos. Então, se antes o menino puxava uma latinha e dizia, isso aqui é o meu carro, ele pegava 2, 3 gravetos e dizia, olha, isso aqui é o meu exército que vai lutar com outro exército.
e na brincadeira havia um elemento de imaginação, então ele crescia vendo as coisas e desmontando. Quem é o menino que nunca desmontou as coisas dentro de casa, né? Esse é o padrão, né? Mas hoje a gente faz o quê? Eu vejo algumas pessoas, os vídeos mais acessados do YouTube para criança, são as crianças que sentam para assistir crianças brincando. Gente, é impossível, se você deixa seu filho fazer isso, é impossível que ele desenvolva a imaginação dele. Então você está educando o seu filho para que daqui a pouco ele não desenvolva uma competência que é fundamental no mundo de hoje e que vai continuar sendo fundamental. O mundo daqui para frente não vai mudar essa questão da criatividade e da inovação. Então, se você não educa o seu filho para que ele tenha essa competência, você não está educando ele para o mundo. Né? Então, esses detalhes, sabe, Elisa, me fazem assim, me preocupar muito com o que está acontecendo. Né? Você vê que políticas públicas que dizem o seguinte: não pode ter aula de educação artística. Para que educação artística? Para que educação moral e cívica? Para que isso? Tem que se preocupar com nota de português e matemática. Aí você diz assim, ok. Vai gerar o que com isso? Pessoas sem criatividade, sem imaginação, com pouca sensibilidade, né? com elementos sem reconhecer dons artísticos. Né? Você pega, e já te passo a palavra novamente, eu vi um outro exemplo que eu achei interessante, que fizeram um estudo com vacas, né? Fizeram com humanos também, mas eu vou falar primeiro das vacas, aonde colocaram lá Mozart para as vacas, né? E aí as vacas começaram a dar mais leite, porque a música acalma, relaxa, deixa elas mais zen, né? Então o pessoal chama até isso de efeito Mozart, né? Enfim. E fizeram a mesma experiência colocando um rock pesado, né? Um red rock lá. E as vacas reduziram a produção de leite porque o próprio som deixou elas mais excitadas, mais agitadas, então isso reduziu a produção de leite. Muito bem. Se é um problema com o rock, eu pergunto, como é que vai acontecer com essas crianças que estão sendo educadas com o funk? Né? O reflexo está aí na sociedade, né, Enes? O reflexo está aí na sociedade, a gente está percebendo, a gente está vendo isso, e aí nós voltamos à velha história. Como é que as famílias estão se comportando para esse filho estar ouvindo rock? E a gente vê cada vez crianças menores dançando, sensualizando, e com aval, muitas vezes, do pai e da mãe. Então, a minha preocupação, Enes, assim, e eu falo que assim, é um propósito que eu acho lindo, que eu amo, eu vivo isso dentro da minha casa. Onde é que está o pai e a mãe? Onde é que estão o pai e a mãe? Porque educar dá trabalho, Enes. Tu tem 2 filhas também. A gente sabe que dá muito trabalho, né? Você manda sua filha para a escola, na escola tem 20, 24 alunos, 25, 30 alunos, e cada um é criado de uma maneira. Então, e você muitas das vezes responder as perguntas, que as crianças são bem questionadoras, e você tem que responder. Se seu filho pergunta, papai e mamãe, respondam, porque ele não pode ficar sem pergunta, senão ele vai procurar a resposta em outro lugar. E aí ele vem e fala, por que fulano pode e aqui em casa não pode? Então já começa aí. Exato. Então tem que estar tudo muito fortalecido dentro da sua casa. Agora tu imagina, volta de novo ao relacionamento conjugal, que a gente estava falando no começo, que é o tema da nossa live, né? Para querer filhos no caminho, criar no caminho da santidade, precisamos buscar a santidade. E aí, como é que se eu não estou numa harmonia com meu pai, com meu esposo, com meu cônjuge, com a minha esposa, como é que eu vou fazer para resolver esses conflitos do meu filho, que está cada vez mais cedo? Antes era assim, chegava na adolescência e as pessoas falavam de um conflito, que não é conflito coisíssima nenhuma. Tu foi adolescente, Enes, há uns aninhos atrás, né? Nós fomos adolescentes. A gente sabe que é um mundo de novidade. Né? 2 dias atrás. Então, é um mundo de mudanças físicas, psicológicas, emocionais. E aí, os pais vêm falar que é a fase da revolta. Não! Vamos estudar para ser pai de adolescente, vamos estudar para ser professores de adolescentes, para ser educadores, catequistas, porque o que eles querem é serem ouvidos. E aí,
de novo falando, Enios, como é que eu estou aqui na adolescência, cheio de conflito, muda corpo, muda cabeça, muda tudo, eu não entendo, e minha mãe vem dizer que eu sou revoltada, que eu só quero do meu jeito. Não! Então, Enios, o funk. Ai, Jesus, eu sou para música, eu sou um pouquinho complexa, porque algumas eu gosto, poucas, né? Aquelas, tipo essas assim que a vaquinha gostou, eu gosto, sabe? As outras mais pauleiras, não. Engraçado que você falando na música, no rock, tem uma experiência de um japonês, Sérgio Murilo, se você tiver aí, me lembra o nome dele. Tem uma experiência, não sei se você já ouviu falar, que aí pegou-se moléculas de água e colocaram esse cientista, ele colocou ela em contato com algumas músicas. E aí colocou ópera, colocou rock, colocou músicas sacras, e foi colocando músicas e observando no microscópio as moléculas da água, Enes. Aham. Gente, é incrível o que faz. E imagina, o ser humano é formado quanto por cento de água, pessoal? Quanto por cento do nosso organismo? De 70% a 80% de nossa composição é água. Aí você imagina a gente ser submetido a isso todos os dias, né, Enes? As nossas crianças, os nossos jovens, e às vezes é dentro de casa, Enes. É aquele sertanejo, assim, nada contra sertanejo, pessoal, mas tem umas músicas muito esquisitas. Então, Pois é. nós, pais, já vamos expondo esses filhos a isso. Como assim? Né? Então, Eu. e aí o problema igual você falou, eventualmente tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de uma coisa ou de A outra, tudo bem, Massaremoto. né? Olha aqui, Enes, o Sérgio colocou, o nome do cientista é Massaremoto. Quem quiser procurar depois, viu? No Ah, YouTube tem tá. lá. Eu lembro, tem naquele vídeo do Quem Somos Nós, tem um documentário Quem Somos Nós que aparece. Não sei se você já viu esse documentário. Não, ainda Não, não. né? Depois eu te mando um link. É interessante, Tá. porque somos nós é interessante. Mas, enfim, o que acontece que eu acho que eu percebo muito forte é o seguinte: as crianças hoje, elas perderam, como eu falei, essa questão do imaginário e se voltaram praticamente para o mundo de sensações, né? E aí você começa a educar as crianças nesse mundo de sensações, de recompensar as crianças com coisas por coisas que seriam obrigações dela, né? Que é o que você estava falando das compensações. Então você começa a dizer o seguinte: olha, eu vou te recompensar porque você vai comer. Gente, não faz o menor sentido. Você não quer comer? Não, beleza, então você vai ficar com fome. Ah, mas eu quero comer besteira. Beleza, você come, tá aqui, ó. Quando você comer, tiver com fome, você come, mas besteira você não come, né? Mas ah, nós entramos, eu vou só fazer esse parêntese para depois a gente voltar naquilo que realmente importa, que eu vou querer saber como é que tu faz para ser santa no mundo de hoje, né? Para pelo menos buscar essa santidade no mundo de hoje. Mas assim, hoje nós estamos vivendo um mundo que é muito esquisito. Por quê? Na maioria, e isso acontece principalmente nas famílias de pais separados e tal, quem manda são os filhos. Você notou isso? Filho é que manda. Eu já vi, inclusive, literalmente, eu já vi filho apanhar de pai. Não, pai apanhar de filho. Pai apanhar de filho, literalmente. E eu não estou falando de 18 anos batendo no senhorzinho. Eu estou falando de crianças de 4 anos de idade, 5, 6 anos de idade, que agridem os pais. Eu já vi. E é complicado, né? Porque uma vez eu estava morava em Goiânia ali na praça, tinha um Vaca Brava, e ali no Vaca Brava eu vi uma vez uma criança de 5 anos de idade mandando, literalmente, e dizendo para a mãe que ia botar ela de castigo quando chegasse em casa. E eu não duvido que, chegando em casa, a mãe de fato ia o castigo, porque se publicamente faz um negócio desse, né? Imagina como é que está a situação. É claro que eu estou falando de um caso extremo, mas no cotidiano a gente percebe muito essa inversão de papéis, onde filhos viram almofada emocional de pais, né? Filhos viram também saco de pancadas, eu preciso dizer, né? Viram saco de pancadas, é onde os pais descarregam as suas raivas, as suas energias, né? Enfim,
é impossível gerar pessoas saudáveis nesse ambiente. Mas já que a gente falou muito dos problemas, vamos para as soluções. Como é que a Elisa consegue ser mãe, ser esposa, ser profissional, entendeu? E ainda busca a santidade. Me conta como é que tu faz, como é que é isso? É igual a gente começou a live falando. É fácil? Não. E como é que faz isso, Enhos? Primeiro, todos os dias a gente tem que tomar decisões. São escolhas que a gente faz quando você acorda, desde o momento em que você acorda. Eu falo isso todo santo dia. E eu converso com as meninas. Às vezes nem sempre você vai acordar bem, você tá bem, né, Enhos? A gente sabe disso. Nem todos os dias a gente tá bem. Então, às vezes, por exemplo, quando alguém acorda mal-humorado, eu mesmo, assim, poxa, será que é isso que eu quero pro resto do meu dia? E acontece, gente. Mas, verdadeiramente falando para vocês, de uma Elisa que está se autoconhecendo, quase psicanalista, master coach, analista de perfil comportamental, a gente nem falou dos temperamentos ainda, Enes. Pois é. Tanta coisa legal, importante. Então, o que a Elisa faz, Enes? A gente tem empresa, nós temos os nossos trabalhos extra, empresa, mãe, esposa, filha, irmã, cunhada, né? É decisão. São decisões que você toma durante o dia. Por exemplo, no casamento. Será que eu vou deixar uma coisa tão pequena, uma toalha jogada em cima da cama? Não estou falando que acontece isso aqui em casa não, viu, gente? Aqui todo mundo é educado. Estou brincando. Acabou de entregar o Sérgio. Não, um exemplo prático para as pessoas conseguirem se visualizar. Eu não vou deixar porque derrubou um copo, quebrou um copo, estragar o resto do dia ou criar uma situação. Todo dia você releva. Não, claro que não. Mas é um esforço tremendo. Tem dias que não exige tanto esforço, mas tem dias que exige assim, ai meu Deus, Senhor. Ou então aqueles dias em que as filhas precisam mais de uma atenção e você tem que deixar tudo de lado. E o dever do pai e da mãe é esse, deixar tudo de lado. Tô aqui, vamos lá. Então, como é que é, Enes? Decisão. E uma coisa que a gente, na pandemia, a gente intensificou aqui em casa, Enes, oração em família. Faz toda a diferença, sabe, Enes? A gente, quem assistiu nossas lives sabe, a gente colocou aqui em casa, a gente colocou um nome bem legal para o nosso momento uau. Nosso momento uau da família. Como é que é esse momento uau? Que é um momento, Engels, da gente trazer o que foi bom durante o dia. A gente faz nossas orações à noite, né? Nós 4. E aí, quando termina, cada um pode falar até 3 momentos uau. O que é esse momento uau? Às vezes, nós temos a sensação que o dia acabou e, assim, nada deu certo, né, Engels? Ai, meu Deus, hoje foi daquele jeito. Então, a gente fez desse momento um momento de, nossa, hoje eu agradeço por isso, nossa, foi muito legal, nossa, eu agradeço por isso. Então, são momentos que a gente agradece e que a gente talvez deixa passar despercebido, entendeu? Então, a gente já traz para as meninas esse sentimento de gratidão pelo almoço que foi feito, aquele prato que eu gosto mais, por minha mãe ter me acordado com um beijo, por meu pai ter feito, entendeu, Enes? Uhum. Então, quando você pega os filhos e traz aquela consciência, nossa, hoje teve coisa legal, não foi só a prova que estava difícil, ou aquela aula chata que eu não gosto, estou falando no sentido das crianças, né? Então, quando você traz isso, já vai gerando um sentimento bom. E aí, o que acontece? As crianças e o marido e a esposa dormem com sentimentos bons. Isso é muito bom, faz toda a diferença. Então, buscar santidade no mundo hoje é fácil? Não, de jeito nenhum. Mas são decisões que a gente precisa tomar dia após dia, dia após dia, né, Enes? E você, como é que você faz para buscar essa santidade? Nossa, eu vou te falar uma coisa. Para mim, a meditação, a oração meditada, o silêncio eu preciso, entendeu? O dia sendo bom ou o dia sendo ruim, se eu não sentar, fechar os olhos e rezar em silêncio, é muito. Para mim, isso faz uma diferença fundamental, né? E é interessante porque você está falando de coisas que desfaz um mito que é interessante, que é que você precisa ter dinheiro, recursos, para poder criar um ambiente favorável. E ao contrário, a mesma coisa como você acabou de dizer. Eu, particularmente, recorro à meditação, você recorre a esse momento uau, em família, onde vai ser feito esse compartilhamento.
Ou seja, são coisas que se qualquer pessoa quiser fazer nesse momento, não vai gastar R$ 1, dá para ser feito em todas as casas do Brasil inteiro, entendeu? Dá para fazer em todas as casas, desde que o vizinho não esteja tocando sertanejo, dá para fazer em todas as casas, né? E não custa R$ 1, não custa R$ 1. E essa quebra de mentalidade eu acho que é importante. Por quê? Porque, de fato, nossos filhos, eles não vão se ligar tanto no que a gente fala, se o que a gente fala não corresponde àquilo que a gente vive, né? Não corresponde àquilo que a gente vive. Minha prima falando aqui, minha prima Ana Paula aqui, ó, se farei esse momento uau aqui também. Uau, que top! Tá vendo? Já tem pessoas falando que vão fazer. Gente, isso traz um significado para os nossos filhos tão grande, gêmeos. E assim, no caso da minha prima que tem filhas pequenas, já crescerem com esse sentimento é tão bom, porque como você falou antes, Elisa, o mundo como tá, é funk, é música, assim, são as companhias, é o que vê na televisão, são os eletrônicos que as crianças estão cada vez mais Isso é vício, gente, é vício mesmo. Sim. Você largar isso tudo e aí trazer o momento, eu chamo de atenção plena para a família, não tem preço e como você está falando, não custa nada. Não custa nada, só custa uma decisão. Só custa. Vou até aproveitar para dizer que a live de amanhã vai ser como educar à vontade, ou seja, como você tomar uma decisão e mantê-la. Porque senão você só fica com boas intenções, né? E de boas intenções não vai resolver a vida de ninguém, né? É até um bom início, mas só para aí, precisa ter o combustível para poder tornar realidade. Da mesma forma que essa conversa, eu já penso que a gente pode ir para fazer um chamado para ação para as pessoas que estão assistindo a live. Todo mundo já sabe que educar os filhos exige, como a Elisa já explicou tão bem, uma decisão pela santidade, né? E que pode começar com uma atitude simples, de reunir a família no final do dia, né? Para poder colocar. A questão é, o que mais, Elisa, essas pessoas podem fazer no dia a dia para poder melhorar tanto esse relacionamento, mas que também os pais possam ter esse momento, porque, assim, o nosso caminho de santidade enquanto pai não é igual ao caminho de santidade igual ao padre. Porque tem gente que acha que o caminho de santidade é mais ou menos assim, eu vou acordar, vou rezar, aí depois meio-dia eu vou parar, vou rezar de novo, depois tem o texto, depois tem a leitura bíblica, depois tem a missa, depois tem a meditação. Aí você diz assim, beleza, que lindo, se você fosse um monge, né? Mas como você tem que trabalhar, você tem que ser pai, você tem que ser esposa, porque o momento em que você é esposa é um momento completamente diverso, separado do momento que você tem como mãe. Senão chega uma hora que, né, você tem que ter o seu momento enquanto somente esposa, né? Faz parte. Então, assim, que outras atitudes práticas você recomenda, né? Para que a pessoa ela possa continuar num caminho e crescer nesse caminho de santidade, sem que se perca querendo se sobrecarregar de obrigações. Porque senão chega uma hora que a pessoa coloca 500 post-its na parede dizendo eu tenho que realizar tudo aquilo e acaba não realizando nada. Em relação à família, Inês, uma coisa assim, importante que a gente não abre mão aqui em casa também, e até já tem estudos científicos que comprovam isso, é o momento do almoço. Nós estamos desde março sem secretária em casa, né? Então aqui em casa, assim, todo mundo na hora do almoço, acabaram as aulas online das meninas, vai todo mundo para a cozinha, cada um faz uma coisa, e a Elisa tá dizendo para a gente cozinhar? Não. Almoçar juntos. Almoçar juntos, deixando o telefone lá do lado, deixando ninguém almoçar em frente à televisão. Gente, isso é muito, muito, muito prejudicial à família. Enes, tem estudos que falam que crianças que almoçam todos os dias com o pai e a mãe, compartilham os momentos daquele meio período do dia, dá um efeito na carreira profissional, emocional, espiritual, tudo, lá na frente. Entendeu? Então, Elisa, é só o almoço, fala sério. O meu pai, quando eu era pequenininha, ele assistia jornal almoçando, a gente não conversava. Primeiro porque naquela época, pelo menos lá em casa, não se podia abrir a boca quando começava o jornal, né? Não podia falar. O jornal era mais sagrado que a convivência. Exatamente. Então, o horário do almoço. Elisa, mas eu trabalho longe, eu não consigo voltar para casa. Lógico, cada um vai adaptar conforme a sua realidade, né?
Então, aqui em casa, graças a Deus, é possível. A gente almoça junto todos os dias. Isso é muito importante. E ouvir os filhos. Eu sei que tem vezes que você teve aquele dia abençoado na empresa, no hospital, onde quer que você trabalhe, e aí você está sem um pingo de paciência, você só quer chegar, tomar um banho, né? Acontece isso, nós somos seres humanos. Só que você optou pela maternidade, pela paternidade, pessoa. Então, você vai deixar esse cansaço um pouquinho ali do lado e você vai ouvir o seu filho, porque ele precisa. Então, ouvir. São coisas simples, Enes, como você falou, não custa nada. Ouvir. E outra coisa, nós pais e mães erramos muito. Quando você se exceder por causa de um nervosismo, por causa de um cliente que te irritou, um colaborador, seja o que for, e você descontar no seu filho, não tenha medo, vai e peça perdão, peça desculpa, mostre-se vulnerável sim, mostre para ele que quando ele errar lá na frente, ele vai poder pedir perdão e retomar a vida de novo, né? Retomar, fazer direito, né? Não é pedir desculpa e depois gritar com o menino de novo, viu? Não é isso, não. Não é isso. É você entender, porque você compreende seu filho, ele vai te compreender. Não é, Elisa, você quer que eu seja um igual para o meu filho? Não. Mostrar que ser humano erra. Porque se você exigir, vamos lá, notas boas, se seu filho não pode errar, lembra, Enes, pelo menos na minha casa era assim, quando eu cometia alguma coisa, quebrava um copo, nossa, mas era assim, um medo de levar bronca, de apanhar, de tudo, como se ninguém errasse no mundo. E a gente erra todos os dias. Sim. A gente erra. E os nossos filhos precisam compreender isso. Então, exceder um pouco com seu filho, e acontece isso, peça desculpa, peça perdão, abraça, carinho, respeito. Hoje eu estava até fazendo umas anotações, Enes, aí eu falei assim, criei uma sigla, vamos lá. Todo filho precisa do CID. Adivinha o que é o CID? CID. C-I-D-E. Vamos lá. O que é? Eita, Eu até carinho. Ó, um foi. Carinho. O D eu daria disciplina. Ah, não, hein? Não está acertando tudo, mas tem que ser na ordem, vai. Carinho, aí tem o I. Eu pulei porque o I não tenho a menor ideia. Vamos lá. Carinho, instrução, disciplina e exemplo. Pronto. Seus filhos precisam de CID. Então, carinho, instrução, disciplina e exemplo. Eles precisam... Essas 4 palavrinhas. Nossa, é muito simples, né, Elisa? Não! Eu não estou falando que é fácil, gente. Me entendam. Só que é como eu estou falando. Nós tomamos a decisão. Quando você toma, como a Enes falou, amanhã vocês vão falar disso, né, Enes? Vou estar acompanhando, vou estar ligadinha, fazer um monte de pergunta, viu? Opa! Você toma a decisão e haja. Tem que ter ação. Porque senão, né? Como é que vai acontecer? Não acontece. Ah, tá, eu decidi que a partir de amanhã eu não grito mais dentro da minha casa. Aí deu 2 horas depois, não. E aí vai entrar num tema que eu não sei se a gente volta para ainda encerra essa live e começa outra para falar disso, que é a questão dos temperamentos, né? Que cada pai, cada filho tem o seu. Eu tenho 2 filhas, uma completamente diferente da outra, né? E não adianta eu querer conversar com uma do mesmo jeito, porque se eu conversar do mesmo jeito com as duas, vai dar problema, porque uma tem que ser tratada de um jeito, a outra tem que ser tratada de outro jeito, né? E as duas precisam de carinho, e eu também, como pai, preciso de carinho, mas a maneira que eu tenho de dar carinho para uma e para outra, e de perceber esse carinho delas, que são seres humanos completamente diferentes de mim, né? Envolve toda uma, vamos dizer assim, uma sabedoria perdida de autoconhecimento e de conhecimento das pessoas. Eu junto 3 aprendizados aí, para conseguir, assim, ir no rumo, entendeu? Primeiro, entender as linguagens do amor de cada uma. Tem até um livro maravilhoso que fala disso. Tem para adulto, para criança e para adolescente. Eu sempre faço propaganda desse livro, que ele é maravilhoso. Segundo, os temperamentos, né?
E terceiro, saber o perfil comportamental. Eu fiz um link, Enio, gente, bateu certinho. Então, saber o perfil comportamental, primeiro, do seu cônjuge, faz toda a diferença. Segundo, dos seus filhos, para você, igual você falou, tratar todos diferentes. E é engraçado, Enio, você falar desse assunto, porque a gente escuta muito pais falando assim, poxa, mas eu tratei tudo igual, foi a mesma educação. Poxa vida, por que que um é assim e o outro já é mais, né, Ou complicado? seja, já deu a resposta do porquê errou, né? Já deu a resposta. Nós somos seres únicos. Quem não sabe, o Enio sabe, eu tenho uma irmã gêmea, univitelina, e somos completamente diferentes. Os nossos perfis, Enio, são opostos. Imagina dois filhos que não são gêmeos, né? Então, são maneiras de você educar diferente. Amar não é amar mais ou menos, não é preferência, nada disso, é diferente disso. São maneiras diferentes de amar. Porque tem criança, Enes, que ela gosta do abraço. É assim, ela se sente amada quando ela é abraçada, quando tem carinho. Tem criança que ela já não é mais dada a tanto toque. Ela já prefere ganhar um presente. Tipo assim, eu me sinto amada quando eu ganho um presente. E presente aqui não é presente no sentido de um presente. É um agrado que você faz, sabe? Não é um presente, não. Entendeu, né? É no sentido de presentear. Sim. Pronto, essa é a palavra. Então, quando o pai e a mãe entendem a questão do temperamento, das linguagens do amor e do perfil de cada um, fica muito mais fácil, gente. A comunicação fica muito mais fácil. Mas você sabe o temperamento das meninas? Uai, a minha mais velha, ela é igual você falou agora. A minha mais velha parece uma gatinha, assim, no sentido de que ela odeia contato físico, arredia completamente, desde que seja a iniciativa minha, obviamente, né? Porque quando ela quer, ela vem igual gato, né? Exatamente. Se duvidar, vem miando, inclusive. Se duvidar, vem miando. Mas, ou seja, esse carinho físico é somente na hora que ela quer. E respeitar isso. E o presente que tem é que não consegue ficar longe. Tipo assim, não quer o contato físico, mas não quer que eu saia de pé. Porque está próximo, né? Próximo de ser contato físico é fundamental. Já a mais nova também é uma gatinha, mas ela já gosta de estar mais agarrada, de estar mais próxima, de estar mais colada, né? Então, assim, é saber, como você mesma disse, dar esse carinho, dar esse cuidado, mas da maneira como ela precisa, e não da maneira como eu acho que deve ser, porque aí vira uma coisa maravilhosa, né? Tá cheio de pai aí também bem intencionado, mas que não conhece isso, que vira e diz assim, mas eu não sei mais o que eu faço, porque eu quero ajudar desse jeito. Aí você conversa com o filho e diz assim, rapaz, ele não me ajuda em nada, só me atrapalha, cada vez que faz alguma coisa para mim é pior. E, assim, os dois estão certos, né? Os dois estão certos, os dois estão, assim, sendo sinceros naquilo que estão dizendo, apesar de estar dizendo coisas contrárias, né? E tudo por quê? Porque um não consegue enxergar que o outro é diferente. É simplesmente um projetando, meu pai deveria fazer isso porque é isso que eu quero. E o pai dizendo a mesma coisa do filho. Meu filho deveria mudar porque eu estou fazendo isso. E o mundo não funciona assim, né? Eu não disse que para ser pai e mãe tem que estudar muito, tem que estudar muito. Uma coisa para identificar, não falando de temperamento, mas das linguagens do amor, é bem fácil, Enes, assim, para quem é papai e mamãe não leu ainda esse livro, ou não ouviu falar, nunca ouviu falar das 5 linguagens do amor, como é que eu identifico isso, Elisa? Eu não li o livro, eu não sei nada de linguagens do amor. Elisa, elas são... Só um instante, eu acho que a live vai cair, porque a gente completou 1 hora agora certinho. Vamos voltar para falar só disso? Ou pode ser? Tranquilo, de boa. Tranquilo? Vamos lá, você pergunta se o pessoal fica com a gente aí. Se ficar, pessoal, a gente fica. Ó, vou só encerrar a live aqui para poder Enfim, vou encerrar a live e vou recomeçar outra, para a gente poder falar então dos temperamentos e como identificar o temperamento do seu filho, essas dicas aqui que a Elisa é especialista nisso, e ela vai dar algumas orientações da gente saber como